Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui os dois principais modelos de contabilidade utilizados dentro dos protocolos de criptativo. Eu estou falando aqui do modelo UTXO e do modelo de conta. Vou mostrar a importância e como eles funcionam. Vamos ao vídeo. Bom pessoal, para facilitar o entendimento, eu vou mostrar alguns slides aqui, que eu acredito que um slide com figuras fica mais fácil da gente entender o contexto como um todo. Bom, pessoal, vamos lá. Modelo de contabilidade, o TXO e o modelo de conta. Vamos entender o que é isso. Assim, para a gente entender mais a fundo, né, é importante que a gente entenda, né, um pouco mais sobre transações, modelos e estado. Acho que a transação é fácil da gente entender, né? Basta que a gente faça uma transferência digital de um ativo de uma pessoa para outra, e aí está caracterizado uma transação. Mas, basicamente, uma transação é iniciada pelo proprietário que informa a rede os parâmetros que ele quer, como aquela transação vai ser executada, né? E aí que entra os modelos de contabilidade. Dependendo de um modelo, você vai mandar alguns parâmetros, dependendo de outro modelo, você vai mandar outros parâmetros. Basicamente, a gente tem dois modelos principais, que é o TXO e o modelo de conta. O TXO, traduzindo aqui, né, do inglês, são valores não gastos, né, transações não gastas, são valores, saída de valores não gastos. É meio complicado o nome, mas aqui na explicação, eu acredito que vocês vão entender bem aí o contexto. E o modelo de conta? É, Basicamente, a gente pode dividir o modelo de conta em dois: o modelo de conta de usuário, controlado por chave privada, e o modelo controlado por código de contrato. Basicamente, o TXO é bastante usado aí no Bitcoin e o modelo de conta utilizado na Ethereum. E vários outros protocolos utilizam também o TXO e o modelo de conta, não somente o Bitcoin e o Ethereum, logicamente. Bom, o modelo de conta mais comum é o TXO. A diferença entre os dois é a escrituração, é como eles vão guardar as informações dentro da blockchain, né? Então, o TXO faz de uma maneira e o modelo de conta faz de outra maneira. Antes da gente se aprofundar nos modelos de conta, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é a máquina de estado, né? Máquina de estado é uma máquina que é um modelo conceitual, né? Um modelo matemático onde você representa os estados daquela máquina nos tempos, né? Em vários tempos. Aqui a gente tem uma representação bem simples de uma máquina que ela reconhece a palavra nice em inglês aqui. N, I, C e o E. Aqui em cima também ela mostra, né? Essas palavras aqui, as entradas, o N, o I, o C e o E. Então, basicamente é isso. Você começa a dar um início ali, dar um start na máquina, com um parâmetro, no caso o parâmetro é N, e ele vai verificar, o N existe? Se existe, segue para o próximo. E com outro parâmetro, né? No caso, com o parâmetro I. Se não existe, já dá o erro aqui, ó. E assim sucessivamente. Entra o I aqui na terceira verificação. Se de fato for um I, ele continua. Se não, ele dá um erro aqui até chegar ao estado final. Basicamente, isso é uma representação simples de uma máquina de estado. Vamos entender um pouquinho melhor essa máquina de estado aqui. Aqui uma máquina já um pouquinho mais complexa, mas o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga dois estados. Aqui é o estado inicial, com a entrada de parâmetro aqui, e aqui as condições que ela pode alcançar, o estado 1 e o estado 2. Se a gente olhar nessa tabela aqui, essa tabela representa os estados que ela pode estar. No caso aqui, o SU, quando tem uma entrada 1, o que acontece com ele? Ele continua no S1. Se a gente olhar aqui, a gente vai entender. Ó, o S1, quando tem uma entrada 1, ele fica em loop. Ele retorna para ele mesmo. O que acontece com o S1 quando tem um 0? O S1, quando a entrada é um 0, ele vai para S2. Aqui, ó. Aqui também, né? E o S2, o que acontece quando tem um 1? Ele fica em loop também. O S2, o que acontece quando tem um 0? Quando tem um 0, ele retorna para S1. Então, é uma máquina que fica retornando para o início e para o fim, né? E tem uns loops internos a ela. Então, basicamente, isso aqui é uma máquina de estado e
a gente vai entender um pouquinho melhor qual é a necessidade dela, né? Qual a importância dela para uma blockchain. Pessoal, isso aqui já é mais complicado um pouquinho, né? Acho que não tem necessidade de a gente se aprofundar. Eu só trouxe aqui a imagem para a gente entender que uma máquina de estado, esse modelo, né, ele pode representar coisas bem complexas, né? E acho que está bem claro aqui. Você pode complicar ao máximo quanto você queira nesse modelo. Pode representar coisas bem complexas. É o resumo da história é esse. Por exemplo, a blockchain é uma máquina de estado. Não sei se todo mundo sabia. E é uma coisa bem complexa, mas é uma máquina de estado, a blockchain. As fontes estão aqui embaixo, tá, pessoal? Quem quiser ver. E que eu até chamo atenção, né? Blockchain, uma máquina de estado. Uma máquina de estado ela tem um comportamento composto, né, por números finitos de estado. São as condições que ela se encontra em determinado tempo. O estado é isso, né? Está no segundo item aqui, ó. O estado é a condição gravada no sistema e os seus parâmetros. No caso ali, quando a gente pensa em blocos, né, a gente pensa cada bloco que é minerado dentro do uma blockchain, a gente considera como se fosse um estado. É o estado daquele momento que representa toda a cadeia em relação ao passado também. São úteis para desenvolvimento de sistema, né? Esse modelo de máquina de estado ele é bem utilizado para desenvolvimento de sistema, como a gente mostrou lá atrás, a gente pode criar coisas bem complexas simplesmente com esse modelo de estado. O estado atua determinado por eventos passados, através de transições. Então, você tem um input, né? Uma entrada, que é o passado, né? E é naquele momento que ele foi mudado, o estado atual daquela máquina é aquele. E ele guarda os parâmetros também daquela transição. Reflete a informação do início do sistema. A gente sabe que, como eu afirmei para vocês aqui, a máquina, a blockchain é uma máquina de estado, então a gente entende que ela grava até o início do sistema, né? Você consegue voltar no passado e enxergar todas as transações até o bloco Gênesis ali, né? Guarda eventos anteriores, foi o que eu comentei. Aqui a gente está vendo aqui os dois modelos, o modelo de conta e o modelo TXO. No modelo TXO, como é que funciona? Funciona assim, ó, você tem lá um valor na sua conta. Vamos dizer que 10 moedas de Bitcoin, exemplo. E você precisou pagar duas para essa pessoa e duas para essa pessoa aqui. Então, ele vai te retornar quanto? Vai te retornar 6. Você pagou duas aqui, 4, retorna 6. O modelo TXO é assim, você manda a transação, ele manda todos os valores, e lá o protocolo ele vai olhar o seu modelo e vai falar assim, ele quer pagar dois Bitcoin para essa pessoa e 2 Bitcoin para essa outra pessoa. Então ele vai contabilizar, são 4, então eu retorno 6 para ele. É como se você chegasse ali para comprar lá, sei lá, um picolé na rua. Você chega lá e dá lá o seu dinheiro. A pessoa pega o dinheiro total que você tem na mão e te retorna o troco. A ideia é basicamente igual, sendo que no mundo real a pessoa fica em posse do seu dinheiro. No caso aqui não. No caso aqui quem vai ficar de posse do seu dinheiro é o protocolo e ele já está programado, não tem como haver falhas, né? Não é a pessoa que vai receber aquele dinheiro totalmente. Vai ser o protocolo. Aí o protocolo te retorna o troco. É como se ele retornasse o troco. Essa é a ideia do modelo UTXO. E no modelo de conta, é como se fosse basicamente um banco de dados mesmo. Ele já vai atualizando de acordo com que você vai fazendo as transações. Por exemplo, se a conta aqui fez alguma transação com a conta B, então ele vai ter o balanço aqui no tempo 1. E assim sucessivamente. Ó, A e B de novo, ele tem um balanço no tempo 2. A, B, C tem um balanço no tempo 3, no tempo 3 e no tempo 3. Então, a cada novo bloco minerado, esses balanços já são atualizados e fica disponível ali no protocolo para ser consultado. Ao contrário do que acontece aqui no TXO, esses saldos no modelo TXO, ele precisa ser consultado, né, na cadeia da blockchain, não necessariamente você vai no último modelo, não vai no último bloco para poder fazer essa consulta. Você vai ter que percorrer todos os valores não gastos, né, que essa é a definição do TXO, são valores de saída não gastos,
Ou seja, o que você não gastou, né? O que você gastou está aqui no bolso está na carteira da outra pessoa que você pagou. Os valores não gastos são os trocos, né? Resumidamente, é o troco. Então, ele vai pegar todos os trocos que você teve em cada bloco aqui, ó, e vai fazer esse somatório e te dar o resultado para você na sua carteira. Falar assim, ó, você tinha lá, sei lá, 5 Bitcoin, não, 5 não, 10, você pagou 5 e ficou com 5. Então, o resultado final vai ser isso. Então, basicamente, essa é a ideia do modelo TXO e do modelo de conta. Bom, algumas observações. Você vai lá pagar, né? Você paga a pessoa ali, né? R$ 20. Você quer pagar R$ 20 com a nota de 50. Você espera o troco de 30. Eu acho que eu comentei ali atrás, né? Quando você faz isso no mundo real, a gente entrega lá a nota de 50 e fica à mercê, né? Vamos dizer assim, esperando que o cara te devolva esse troco. Ali dentro do protocolo, não. Você manda o TXO, ele vai mandar todo o seu dinheiro, mas o protocolo vai de fato retornar para você, porque não tem falha no protocolo. Você não fica à mercê da outra pessoa, fica à mercê do protocolo. No caso aqui, o credor nunca está no controle do troco, né? Mas sim está na mão do protocolo. Foi o que eu acabei de comentar agora. A unidade de valor é arbitrário, né? Esse valor pode ser quebrado em valores bem pequenos, o que não acontece na moeda comum, né? Isso que tem a ver com a quantidade de casas decimais que cada moeda possui. E eu comentei isso aqui também por alto, mas assim, no modelo TXO, o cálculo fica no cliente, né? Enquanto no modelo de conta o cálculo está dentro do protocolo, no modelo TXO, o cálculo ele fica por conta do cliente. Você, quando vai acessar a sua carteira ele tem que ir lá e consultar nos blocos todos os valores não gastos que você tem, fazer esse somatório para te atualizar o valor da carteira. Basicamente, o que eu comento aqui embaixo também, ele tem que consultar toda a blockchain ali, né? Todos os blocos que você tem transação, não toda blockchain, os blocos que você tem transação, que ele tem guardado através das transactions, né? Dos códigos ID das transactions, ele consulta na blockchain e te dá esse retorno aí do somatório dos trocos, né? De cada transação que você fez. Bom, pessoal, a apresentação era essa. Espero que vocês tenham entendido melhor um pouquinho como é que funciona o modelo TXO, o modelo de conta. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para vocês aí. Valeu?